dia, povo! E aí? Vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre o uso das tecnologias e a indústria de guerra. A gente já comentou sobre isso nas nossas últimas aulas desse conteúdo, onde nós falamos o quê? Sim, gente, é página 50, tá? Nós falamos o quê a respeito disso? Que nesse processo, nessa corrida da Primeira Guerra Mundial, muitos países, as superpotências que estavam participando da Primeira Guerra Mundial, eles investiram muito, né, nesses estudos, nesses avanços tecnológicos e nas indústrias também, certo? Esses países envolvidos no conflito, Estados Unidos, a Alemanha, né, outros países da Europa também, que estavam envolvidos nessa Primeira Guerra Mundial, nesse conflito, eles investiram muita verba para aprimorar conhecimentos, criar novas armas, novas formas de conseguir chegar ao objetivo que era sair vencedor dessa primeira guerra, né? Então aí no livro de vocês tem dividido, né, alguns tópicos que nós vamos discutir eles agora, que está na página 50, que são as armas químicas, são os tanques de guerra, aviões e submarinos. Então a gente vai falar um pouquinho, certo, a respeito de cada um deles e o que ocasionou esse uso dessas tecnologias dentro desse conflito, tá bom, pessoal? O primeiro ponto, né, o primeiro tópico que nós temos aí na nossa discussão sobre essas tecnologias são os usos das armas químicas, né, gente? A devastação que esse uso, essa criação dessas armas químicas ocasionando a Primeira Guerra Mundial, ela foi extremamente preocupante, porque assim, ela matou uma grande quantidade de pessoas ou deixou essas pessoas com sequelas gravíssimas e muitas irreversíveis, de uma forma que assustou todos aqueles que estavam envolvidos. Lá em 1925, foi criado um protocolo onde proibia os países de utilizar, não é, qualquer tipo de arma química nos conflitos. Foi o protocolo de Genebra, certo? Quem se interessar, aprofunda na pesquisa de vocês a respeito disso, tá bom? Pra gente poder dar sequência aqui. Olha só, no livro de vocês aí na página 50 tem falando, né, que foi feito, foi estudado, foi criado, foi usado inclusive diferentes tipos de gases, né, venenosos e tóxicos, em 1915 mais ou menos. Elas eram armas químicas e esses gases, eles foram responsáveis, gente, pela morte de 90 mil soldados em campos de guerra. Como é que eles faziam? Eles colocavam esses gases em aviões e aí eles passavam ali nas trincheiras, nos locais onde os soldados estavam, né, em guerra, e liberavam esses gases. Então, aqueles que eram do grupo inimigo, do grupo rival ao deles, que não estavam preparados, sabendo que aquilo ia acontecer e sem proteção, eles eram expostos a esses gases, como eu falei, né, de alta letalidade. Ou eles morriam, ou eles ficavam com sequelas irreversíveis. Então, assim, foi algo tão chocante, até mesmo para uma guerra, que, como eu falei para vocês, né, em 1925, foi protocolado, né, teve o protocolo de Genebra, onde proibia o uso desse tipo de recurso nas guerras, certo? Nos conflitos. Na sequência, nós temos aí falando sobre os tanques de guerra, né? A importância da utilização desses tanques de guerra. Ele foi utilizado pela primeira vez em 1916. Qual era a função desses tanques de guerra? Eles tinham a principal função de colaborar para o avanço, né, das tropas dentro das trincheiras. Então, vocês têm aí na imagem de vocês da página 50 do livro, uma imagem, né, de um tanque de guerra, de combate, né, produzido pela França.
Então, ele era utilizado nas trincheiras para facilitar, né, o desenvolvimento, fazer com que eles conseguissem construir mais trincheiras dentro dessas batalhas. A princípio, esses tanques de guerra eles não tiveram grande importância no conflito. Só no último ano, certo, do conflito foi que ele passou a ser mais utilizado, passou a ter mais influência dentro do conflito. Então aí vocês veem na página, no livro de vocês, né, como eram esse tanque. Então eles tinham armas ao redor para caso os países inimigos, né, os soldados do exército inimigo, ele viesse a atacar, eles tinham armas onde eles alvejavam aqueles que vinham. E aí, pessoal, o próximo ponto que nós temos, né, é o ponto aí avião, na página 51. Olha só, então aí vocês vão ver que durante a Primeira Guerra Mundial, né, o setor, a parte da aviação, ela passou a ter um maior desenvolvimento. Os aviões, a princípio, né, eles eram usados mais como para missões de reconhecimento. Então, tinha os aviões, eles iam para a região para fazer um reconhecimento de área, para passar essas informações para aqueles que ficavam em terra, certo? Depois desse período onde eles passavam essas informações a respeito das tropas inimigas, eles passaram a ser equipados com armas, certo? Onde eles passaram a fazer o que com essas armas? Alvejar aqueles que estavam em campo de batalha, certo? Mais na frente, depois, né, na Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver que também esses aviões eles tiveram ainda mais poder de letalidade. Então, eles podiam carregar também, lá já no finalzinho do conflito, esses aviões eles carregavam bombas. E essas bombas elas eram o que? Torpedeadas soltas, né, ali no campo do inimigo. E esses aviões eles poderiam atingir altas velocidades, certo? Eles podiam chegar inclusive a 230 km por hora, que para a época era muita coisa, né, pessoal? E aí o outro ponto que nós temos, né, são os submarinos, que nós vimos lá no comecinho do nosso conteúdo, né, a letalidade dos submarinos para alguns navios. Então, qual era a importância e o uso dos submarinos dentro desse processo? Esse submarino, gente, ele foi muito utilizado, primeiro, a princípio, pelos alemães, onde eles faziam o quê? Eles estavam com submarinos e eles afundavam, né? Eles passaram, né, a afundar navios das tropas inimigas, navios com suprimentos, sejam suprimentos de armas, sejam suprimentos alimentares mesmo, certo? E depois desses ataques dos alemães às frotas, né, da Grã-Bretanha, os ingleses também começaram a adotar essa técnica. E isso ocasionou o quê? Grande prejuízo para os alemães, não só para a elite, para aqueles que estavam envolvidos na guerra, mas como também para a população alemã, certo? Então, esses submarinos, eles passaram, né, a ter uma grande relevância nesse conflito. Aí, olha só, pessoal, quando a gente fala sobre esses avanços tecnológicos e nós vamos falando sobre como eles eram utilizados aí na Primeira Guerra Mundial, a gente fica pensando, nossa, que coisa tão ruim, como a tecnologia criou coisas ruins, né? Como o conhecimento tecnológico e científico criaram coisas ruins. De fato, esse investimento, esse alto investimento nessa corrida armamentista do maior poder de destruição, ele ocasionou muitas mortes e muita destruição. Assim ele pretendia, né? Ele era direcionado para isso. Mas aí a gente também tem que pensar uma coisa, pessoal. Pensar o lado positivo, se é que a gente pode dizer essa palavra, diante de falar sobre uma guerra e um conflito. E aí é o que eu trago para vocês, né, aí no livro Tecnologia e Inovação, Herança da Indústria da Guerra.
Nós sabemos que a indústria da guerra, né, ela ocasionou muita destruição, muita morte, muitos prejuízos financeiros, mas ela também nos deixou uma herança, certo? Muitos conhecimentos que foram adquiridos, que vieram a público, que vieram ser conhecidos dentro desse processo armamentista, ele influencia na nossa vida até hoje, não é? Tudo que nós temos de tecnologia hoje, de alguma forma, passou também por esse processo da Primeira Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial. A exemplo que eu posso dar para vocês é o quê? O conhecimento na aviação, né? Que nós temos a questão do tráfego aéreo, tudo isso foram conhecimentos, né, que foram criados, aperfeiçoados, aprimorados nesse processo de Primeira Guerra Mundial. Outra questão também que nós temos, e está até aí no livro de vocês, é o exemplo do aço inoxidável, né? Que hoje ele é muito importante para a gente, por ser um tipo de matéria que não enferruja, não se deteriora tão facilmente, e ele foi uma criação dos ingleses que para aquilo que eles queriam no momento não serviu, mas que posteriormente veio ter uma grande influência para toda a sociedade mundial. O aço inoxidável ele está presente em quê? Em ferramentas cirúrgicas, né? No bisturi, em que mais? Em objetos domésticos, né? Nós temos objetos, colheres de aço inoxidável, são aqueles que não enferrujam, certo? Então, todos esses conhecimentos, apesar de nós sabermos que esse investimento, que essas tecnologias, que elas ocasionaram muitas mortes, mas foi o destino que foi dado a elas, né? Elas foram criadas para isso, para esses conflitos. Mas depois que esses conflitos acabaram, esse conhecimento ele pode ser reaproveitado de uma forma positiva, não é, para a sociedade e para desenvolver a nossa sociedade. Então, gente, por hoje é isso, certo? Eu peço que se vocês tenham alguma dúvida, vocês venham a tirar, tá bom? E de atividade para vocês, hoje vocês vão ter o seguinte: eu tô mandando o link de um texto para vocês, certo? Onde vocês vão fazer a leitura desse texto. A partir dessa leitura, vocês vão ler e vão fazer um resumo e vão colocar no portfólio de vocês. O texto é muito bom, gente. É um blog, assim, eu sempre gosto de dar uma lida lá nas coisas, porque é um texto, eles têm uns textos muito bons de história, certo? Então, tá lá o texto para que vocês leiam, falando justamente sobre esses avanços tecnológicos e dando um foco na questão da utilização dos gases químicos, certo? Da questão das armas químicas. Aí o segundo ponto que vocês têm aí para resolver é sobre a questão dessas armas também. O que é que eu vou querer que vocês façam? Eu quero que vocês pesquisem no Google imagens, certo? Dessas tecnologias. Então, eu quero que vocês vejam fotografias de ataques de armas químicas, tanques de guerra, aviões e submarinos que foram utilizados, certo, na Primeira Guerra Mundial. E aí eu quero que vocês façam o quê? Vocês vão analisar essas imagens. A gente já é bem acostumado, né, pessoal, a fazer análise de imagem. Não, vocês não vão apresentar nenhuma dificuldade, eu acredito. Vamos analisar essas imagens de acordo com esse texto do link que eu tô mandando para vocês, que vocês vão fazer o resumo, e da nossa videoaula também, e do que vocês têm no livro didático, né? Então, vocês vão fazer essa análise, vocês vão copiar e colar essas fotos, fazer a análise de cada um individualmente, juntar tudo em um trabalho, né, em um arquivo de documento, e vão enviar para mim. A princípio, vocês não vão fazer impressão disso, tá certo? Vocês vão fazer esse trabalho e vão enviar para mim. Eu vou estar disponibilizando o meu e-mail, onde vocês vão estar enviando essa atividade. Agora, o resumo, vamos recapitular. O resumo fica
certo? No portfólio. Vocês vão ler o texto, vão fazer o resumo bonitinho e vão anexar ele no portfólio. Já esse outro da análise de imagem, vocês vão fazer ele todo digitado e vão mandar para o meu e-mail, tá certo? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês entram em contato, certo? Não hesitem em perguntar. E é isso. Beijinho, fiquem com Deus e se cuidem, tá certo?